Existe a possibilidade do Bitcoin estar formando uma armadilha que a gente chama de bear trap, armadilha de urso, e vamos ver o que pode acontecer se de fato essa armadilha for caracterizada e confirmada. Tinha comentado sobre isso na semana passada, mas a gente precisa ver também o que trouxe o Bitcoin para a região de 60 mil, notícias pelos quais assustaram os investidores e que levou o Bitcoin a 60 mil dólares por unidade, e também as precauções. Não é porque existe a possibilidade da formação de um bear trap que a gente vai descartar a possibilidade de mais queda. O Bitcoin está em uma região de suporte bem importante e precisamos ter algumas cautelas nesse momento, tá? Cautela em Bitcoin, cautela altcoin. Então, a gente precisa observar todo o cenário, todo o contexto, para que a gente não fique apenas observando uma única direção. Então, vou estar passando aqui para vocês as possibilidades e quando que vai confirmar o bear trap, se confirma mesmo, onde que vai estar a oportunidade nessa confirmação, e também, se porventura o Bitcoin perder suporte, onde que pode estar o próximo suporte para Bitcoin, e também onde que estão as oportunidades, se caso isso aconteça no Bitcoin, tá bom? Então vamos lá, eu quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo no mercado como um todo, não só no Bitcoin, mas também no mercado tradicional. Eu observo que o dólar está corrigindo um pouco para o dia de hoje, o que era para ser um cenário positivo para Bitcoin, porque a gente está observando Bitcoin barra dólar. Então, se a gente tem o dólar caindo, paridade Bitcoin, era para a gente ter o Bitcoin subindo um pouco. Mas a gente está vendo o contrário acontecer e depois eu mostro um dos motivos pelos quais isso pode estar acontecendo, tá bom? Enquanto a gente tem o ouro subindo um pouco. Na semana passada, o ouro engolfou aqui esse candle, tá? Isso no gráfico diário, devolvendo grande parte do lucro do decorrer da semana em um único dia, apenas na sexta-feira, o que não foi bom. Tá? E existe a possibilidade do ouro voltar aqui para essa região de 2.280 dólares por onça para o decorrer dessa semana por conta desse padrão gráfico aqui. Mas isso vai depender, obviamente, do que vai acontecer com o dólar, tá? Como o dólar está caindo, o dólar pode acabar ajudando o ouro a estar subindo um pouco mais. E o que isso significa? Isso significa que o que temos para Bitcoin é único e exclusivamente acontecimento de dentro do mercado cripto. O mercado financeiro como um todo não está influenciando nesse movimento aqui para Bitcoin. Isso é importante observar porque se o movimento é de dentro do mercado, é um movimento interno, a gente não vai observar ouro, a gente não vai observar o dólar. Por quê? Porque nesse momento é um impacto único e de dentro do próprio mercado, tá bom? Então, se, por exemplo, a gente tem o dólar caindo, como a gente observou que o dólar está caindo, o ouro está subindo, era para o Bitcoin estar subindo, isso não está acontecendo. Então, a gente já descarta a possibilidade de estar fazendo trade nessas observações. Então, se a gente tem o ouro subindo muito, dólar caindo muito, a gente não vai utilizar esses indicadores para estar utilizando para trade. A gente vai observar o que está acontecendo dentro do mercado cripto único exclusivamente para essa semana, tá? Porque isso pode ser um impacto de momento. E um dos impactos que eu acredito que pode estar trazendo esse momento de depreciação é a possibilidade da Mt. Gox, que foi a exchange que foi hackeada e logo depois quebrou em 2018, se não me engano, vai começar a liberar os bitcoins a partir de julho. Existe a possibilidade, tá? Essas notícias já saíram diversas vezes, não só nesse ciclo, mas no ciclo passado, em diversos momentos saiu essas notícias aqui falando que iria ser liberado, impacta de forma negativa no mercado, o mercado corrige um pouco, depois eles acabam postergando. E um detalhe importante, eles têm até o final do ano para estar fazendo isso daqui, para começar a liberação, e não se sabe ao certo como vai ser essa liberação, tá bom? Então, é importante a gente observar isso daqui, porque isso pode ser um impacto de curtíssimo prazo e amanhã, por exemplo, eles falarem que vai começar a pagar só a partir do início de 2025 e não pagar esse ano. Então, essa notícia que trouxe esse impacto negativo para o mercado vai ser totalmente descartada e o preço pode voltar toda a queda. Então, se a gente teve a queda por conta dessa notícia, a notícia é descartada, o mercado volta tudo e anula essa queda pela notícia. Então, a gente vai ficar de olho nessa notícia, porque se de fato for liberado, a gente vai ter um pouco mais de queda, vai assustar investidores, mas eu já vi diversas vezes, quem tem mais tempo de mercado sabe que saiu
infinitas vezes essas notícias aqui e, de fato, abalou o mercado, derrubou um pouco o preço do Bitcoin, e não só nesse ciclo, tá? Não é único exclusivo desse ciclo. Desde o ciclo passado que a gente já tá vendo essas notícias saírem. Então, isso não é algo novo e pode ser anulado a partir do momento que sair uma outra notícia falando que isso pode ser postergado e o Bitcoin voltar a tudo. Então, se o Bitcoin voltar a tudo, como pode acontecer e como pode caracterizar o bear trap que tinha falado para vocês na semana passada, a gente vai observar o seguinte: tivemos o rompimento desse padrão de Cunha, o preço, existe a possibilidade, tá, pessoal? Não é o que vai acontecer, é o que pode acontecer, e se acontecer, vamos ter muitas oportunidades aqui, não só no Bitcoin, mas nas altcoins também, e eu vou estar te mostrando a oportunidade lá nas altcoins, tá? Então, a gente vai observar o fechamento diário. No gráfico diário, no dia de hoje, 9 horas da noite, o Bitcoin conseguiu recuperar parte da perda, fechou no gráfico diário dentro dessa cunha, muito positivo, caracterizou a armadilha, o bear trap, a armadilha de urso no gráfico diário, é um gráfico muito importante. A gente vem aqui para o 4 horas, no gráfico de 4 horas, isso já está acontecendo, antes mesmo do fechamento diário, já está caracterizando o bear trap antes do fechamento, vai ser muito positivo e a gente vai observar para estar pegando alguns trades até mesmo antes do fechamento diário, tá bom? Então, voltou aqui para dentro desse padrão, ele pode fazer essa formação, já vi isso acontecer diversas vezes e é uma possibilidade, isso pode acontecer ainda para o dia de hoje. Acontecendo isso daqui, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e observa os principais pontos de liquidez. Onde que estão os pontos de liquidez agora pro Bitcoin? Onde que ele pode ir? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Se o Bitcoin volta e tem muita liquidez aqui embaixo, então ele vai descaracterizar esse padrão e vai voltar de novo para pegar o resto de liquidez que falta aqui embaixo. Mas, se tiver muita liquidez aqui em cima nessas regiões 66, 67, 69, ele pode voltar com tudo para buscar esses pontos de liquidez. Então, a gente vem nos indicadores de liquidez e observa. Olha a quantidade de liquidez que tem até 60 mil. Quase nada, pouquíssima liquidez até 60 mil. Já acima, a gente tem um pouco de liquidez. Quando a gente observa aqui nesse indicador que mostra ainda melhor como que está as questões de liquidação que acaba gerando mais liquidez, se a gente não tem liquidez de compra, a institucional precisa buscar liquidez de liquidação de trade. E onde que estão os principais pontos de liquidação? E os principais pontos tá na ponta vendedora. Muita gente acreditando que vai cair muito, ou seja, os stop ou liquid dessas pessoas que está shortando nesse momento está até lá em cima em 71 mil dólares por unidade, chegando aí a uma liquidez de quase 10 bilhões de dólares, enquanto na ponta compradora, aquela galera que acredita que vai subir, não está operando muito, mas o pouco que acredita que tem uma operação ainda, está com liquid chegando ali até 54 mil dólares com aproximadamente 1 bilhão. Então a gente tem aqui um liquid de 10 para 1, ou seja, para cada uma possibilidade de ir buscar 59, 58, 57, existe 10 para ir buscar 71. Então, a probabilidade, observando a liquidez, está maior de que para que ele suba, para tirar todo mundo que nesse momento está shortando, acreditando que o preço vai cair. E o mercado sempre se movimenta contra essas pessoas, porque a gente não tem, olha só, quanto de liquidez que a gente tem no mercado. A gente tem pouquíssima liquidez. Então, o institucional precisa desses pontos de liquidez, tirar essas pessoas para deixar o book mais leve, o book mais limpo, e ter liquidez para estar fazendo essas operações. Um detalhe importante também, que 60 mil ETFs, gestoras de ETF, grande parte das gestoras de ETF está perdendo. Então, é uma região defendida também por gestoras de ETF, por institucionais também, que precisa de liquidez para estar fazendo essas operações e para estar fazendo essas compras. Abaixo aqui não tem tanta liquidez para eles estarem fazendo essas compras. Então, eles precisam, nesse momento, elevar o preço para estar efetuando e fazendo as suas entradas, tá bom, pessoal? Então, esse é um detalhe que eu observo também. Mas tudo isso vai confirmar em um único padrão. Um único padrão vai mostrar tudo isso aqui pra gente. Você só precisa observar uma coisa, esse padrão aqui. O Bitcoin voltando no dia de hoje para 62, 63, chegando aqui dentro, segurou aqui dentro, então tá tudo confirmando e mostrando pra gente que isso vai acontecer.
tá bom? Então, você vai observar isso no curtíssimo prazo. É importante essa observação no curtíssimo prazo também, porque o suporte que o Bitcoin está é um suporte diário e um suporte semanal, tá bom? Então, se o Bitcoin perde esse suporte, aí a coisa fica feia, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer essa observação, porque perdendo esse suporte, só vai ter suporte lá embaixo em 56 e não descarto a possibilidade do Bitcoin buscar 56. Sempre existe a possibilidade, por mais que seja 10 para 1, mas existe de possibilidade de estar indo buscar 56 mil dólares por unidade, tá bom? Então, a gente não vai descartar, mas a maior probabilidade é que nesse momento ele segure nesse suporte e busque liquidez nas regiões 64, 65, 66, que é onde está mais concentrado a liquidez nesse momento para Bitcoin. Quando a gente vem para as altcoins, eu observo algo bem positivo. Eu acho que de toda essa queda, o que mais está positivo, na minha opinião, são as altcoins. A gente tem o Bitcoin caindo 3%, uma queda abrupta, uma queda muito grande para Bitcoin, que tem uma flutuação, tem um beta menor que as altcoins. Só que, enquanto a gente tem o Bitcoin caindo 3%, a gente tem o Bitcoin perdendo dominância, pode estar formando uma resistência aqui nessa região de 56 e pode voltar a cair, buscar 54 com aquela possibilidade de rompimento. A gente vai continuar observando a possibilidade de rompimento aqui na dominância do Bitcoin. E a gente tem, na mesma proporção que o Bitcoin está caindo, a gente tem o Ethereum caindo. O Bitcoin caindo 3, Ethereum caindo 3. O que é bom, não é ruim o Ethereum cair na mesma proporção do Bitcoin. Isso significa que o beta do Ethereum está no mesmo patamar do beta do Bitcoin. O Bitcoin ele tem uma menor probabilidade de cair 20, 30% nesse momento. Então, se o Ethereum está tendo o mesmo beta do Bitcoin, isso significa que uma queda bem expressiva para Bitcoin nesse momento vai ser uma queda de 5, 6%. Então, o Ethereum vai acompanhar 5, 6% e vai deixar de seguir grande parte das altcoins que pode estar caindo 10, 15%. Isso é muito positivo, na minha opinião. Quando eu venho aqui para o Ethereum e observo no gráfico diário, eu vejo que o Ethereum está formando um canal, tá? A gente precisa, obviamente, das confirmações, e o ponto atual é um ponto de resistência também, observando o Fibonacci, tá? Ajustando o canal, ele está tocando na base inferior do canal, junto com 61% de Fibo, que é uma região de suporte. Falei resistência, mas não é resistência, é uma região de suporte para Ethereum, o que é ainda mais positivo. Outra coisa que eu observo como positivo é que a maioria das outras altcoins está caindo pouco, menos que o Bitcoin, ou está até positivo, como é o caso do DOT. O DOT, na minha opinião, está bem positivo, por conta do padrão que está formando aqui uma cunha descendente, onde geralmente rompe para cima, está querendo confirmar, ele confirmou na base inferior, onde ele tocou e teve pressão compradora para fazer o preço subir lá para cima, agora a gente precisa só do rompimento. Rompendo aqui, então a gente vai ter a confirmação dessa cunha e o DOT pode voltar a subir para as próximas regiões de resistência. Isso quer dizer que, se o Bitcoin confirma lá, a gente vai ter o Bitcoin subindo e o DOT subindo ainda mais. Se o Bitcoin faz aquelas características e começa a subir, começa a ir buscar as regiões de liquidez 64, 65, a gente está falando que o DOT pode voltar para 7 dólares, subindo aí 35%. Então, é um ponto para você ficar de olho aí no DOT. FTM é a mesma coisa. FTM é uma das altcoins que está mais bonita no semanal, na minha opinião. É a altcoin que está mais interessante, já está observando em gráfico grande, em gráfico semanal, porque pode estar formando uma estrutura de alta, conseguiu segurar aqui nessa região de suporte e está segurando no positivo 1.2, enquanto o Bitcoin está caindo 3. Isso é muito importante para a gente, porque mostra que se o Bitcoin começar a subir, a gente pode ter um pump bem interessante aqui no FTM também, tá, pessoal? Obviamente, a gente não vai sair comprando agora porque a gente precisa das confirmações do Bitcoin, tá bom? Assim como a gente tem FTM, a gente tem DOT, a gente tem Ethereum, a gente tem também outras altcoins que tá bem interessante, bem positivo, tá? Não só por estar no positivo no gráfico diário, no dia de hoje, mas por estar segurando na mesma média que o Bitcoin. Só o fato de estar segurando, caindo 3%, que é a mesma média que o Bitcoin está caindo hoje, já é algo a ser observado como positivo. Isso mostra que as altcoins estão começando a ganhar visibilidade e as pessoas estão começando a sair mais do Bitcoin ou na mesma proporção que o Bitcoin e nas altcoins também. E quando voltar um interesse comprador, a gente pode ter um interesse comprador ainda maior nas altcoins. Tá bom? Então, para as altcoins eu vejo como algo positivo, mas, obviamente, a gente precisa estar observando
se o Bitcoin vai confirmar lá aquele bear trap ou não. Porque se romper suporte 60 mil, é queda até 56. Se o Bitcoin cai até 56, as altcoins vai cair um pouco também, consequentemente, tá bom? Então a gente vai fazer essas observações e, na minha opinião, a gente vai ter algumas oportunidades aí pra gente estar fazendo algumas posições essa semana. Enquanto na semana passada a gente não tinha oportunidade, estava falando aqui pra vocês não se exporem, para vocês segurarem um pouco, para não estar comprando naquele momento, porque teríamos a possibilidade de cair um pouco mais. Essa semana é uma semana inversa, tá bom? A gente tem Bitcoin segurando, buscando região de suporte, então a gente, para essa semana, pode ter oportunidade de compra, que foi uma oportunidade que a gente não teve na semana passada, tá bom? Enfim, é isso, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o like, que isso ajuda o canal a crescer, e se inscreve também, porque eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!